Agora a gente vai falar novamente sobre Eike Batista. O empresário viajou para Nova York com passaporte alemão. Por isso, apesar da garantia do advogado dele do retorno do empresário ao Brasil, tem se levantado uma hipótese. E se ele for para a Alemanha por causa dessa cidadania? Quem está em Berlim para conversar com a gente é a nossa correspondente Cristiane Ramalho. Cris, o que é que pode acontecer se o Eike realmente conseguir chegar ao território alemão? Oi, Aline, boa tarde a todos. Olha, eu conversei com o assessor de imprensa do Ministério da Justiça, o Piotr Malachowski, que ele não comenta sobre casos específicos, mas eu perguntei o que poderia acontecer em tese com um cidadão alemão nessas condições do Eike. E o que acontece é que se um alemão entrar na Alemanha e for flagrado como sendo procurado internacionalmente na lista da Interpol, por exemplo, ele pode ser detido e aí ele vai ser tratado como alemão. Ele pode ser processado e preso por aqui, mas sempre como alemão. Mas para isso acontecer, o primeiro passo aí seria a polícia ou o Ministério Público darem início a uma investigação que poderia avançar ou não, conforme as provas, que teoricamente poderiam vir de uma cooperação com o Brasil, né? E se o Ministério Público ficar convencido, aí sim poderia abrir um processo. Mas um cidadão alemão teria que prestar contas perante a lei, não importa em que lugar do mundo ele cometeu crime. Por exemplo, o caso de nazistas que cometeram crimes fora da Alemanha e que foram processados aqui. A única questão, segundo o assessor me explicou, é que esse crime ele tem que ser reconhecido como crime também pela legislação alemã. Se for considerado crime num outro país, mas não aqui, aí ele não teria como ser processado. Mas nesse caso, mais uma vez, teoricamente, ele poderia ser sim, Aline. E, Cris, como é que seria uma eventual extradição aqui para o Brasil, claro, havendo um pedido por parte da Justiça brasileira? Olha, Aline, segundo o assessor de imprensa, esse assessor do Ministério da Justiça, pela Constituição Alemã, o artigo 16, diz que um alemão ele não pode ser extraditado, salvo em casos de leis, em casos bem específicas, como a Alemanha mantém, por exemplo, com outros países aqui da Europa, ou com caso de um tribunal internacional, mas ele especificou que realmente isso teria que ser de acordo com leis bilaterais, por exemplo, um acordo bilateral que permita essa extradição, que no caso da Alemanha com o Brasil não existe, não existe esse acordo de extradição entre a Alemanha e o Brasil. Ou seja, em tese, ele não pode ser extraditado como alemão, não importa, inclusive, se ele tem dupla nacionalidade, nem se ele é naturalizado, Aline. Cris, muito obrigada por enquanto. Qualquer coisa a gente volta a se falar ainda nesta edição.